Vamos lá? No circuito a seguir, ele quer que você calcule o valor da corrente elétrica I. E a corrente elétrica I eu apontei ali para ti. Galera, a primeira coisa que temos que perceber é que na questão ocorre uma ponte de Wheatstone. Ou seja, quando ele informa que o galvanômetro não apresenta leitura, você teria que perceber que daqui para cá, ou seja, entre esses dois pontos, não existe diferença de potencial, que é uma característica da ponte em equilíbrio. E quando nesse ponto não existe passagem de corrente elétrica, você tem um direito. Lembra? O direito de dizer o quê? Que esse resistor, pois enfim, eles podem ser representados por um só. Esse resistor ele equivale a um resistor de quanto? 10 ohms. Vezes esse, ou seja, vou colocar a ponte bem aqui, ó. A ponte, eu vou colocá-la bem aqui. Quem não conhece a teoria da ponte de Wheatstone, procura lá nas playlists anteriores ou olha na aula do curso do vídeo, no vídeo da aula do curso. Porque você precisa da teoria da ponte para entender o que eu estou fazendo agora. Que é quando o produto disso vezes isso é igual a isso vezes isso, significa dizer que daqui para cá não existe diferença de potencial, não há passagem de corrente elétrica e esse instrumento que deveria informar a passagem de corrente elétrica não está conseguindo. Se ele não consegue é porque não passa. Se ele não passa é porque não tem diferença de potencial. Se ele não tem diferença de potencial é porque isso vezes isso consegue ser igual a isso vezes isso, que vai me dar o direito de montar uma expressão. Ou seja, 10 vezes y consegue ser igual a... Esses dois resistores também estão em série. Ou seja, 5 mais 3, 8. 8 ohms. 8 vezes 5. Então, isso vezes isso, ou seja, 10 vezes y, consegue ser igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5. 5 vezes 8, 40, dividido por 10. Então, você percebe que y é igual a 4 ohms. Então, já vou pegar o valor de y aqui, ó, e já vou substituir por 4 ohms. Porque só de posse desse resistor, do valor dele, é que nós poderíamos continuar a questão. Então, a primeira coisa que você tinha que perceber era identificar a ponte de Wheatstone no circuito. Show de bola? Então, vamos lá. Segundo passo, pegar esse circuito, que não é um circuito de malha única por enquanto, mas ele é um circuito redutível, e reduzi-lo a uma única malha. Então, a gente vai fazer isso agora usando a associação de resistores. Vamos lá, o que eu vou apagar aqui na figura? O galvanômetro. Você teria que perceber que, como ele informa que o galvanômetro não apresenta leitura, você tem o direito de inibir o galvanômetro da questão, como se ele nem tivesse aí. Só por quê? Galera, não há passagem de corrente elétrica no galvanômetro. A corrente fornecida pela bateria, quando ela chega nesse nó, ela se divide em quantas partes? Duas. Então ela deixa esses dois resistores em série e ela deixa esse conjunto de resistores aqui todinho, ó, em série também. Então isso equivale a 5 e 4. Eu vou repetir porque eu quero fazer devagar. Isso equivale a 5 e 4 em série, 5 ohms, e nem precisava disso. E 4 ohms estão em série. E esses outros aqui eu também vou repetir. Por enquanto, 10 e 8. Então, 10 ohms e o quê? E 8 ohms. O que eu estou utilizando? Associação de resistores para reduzir o nosso circuito a uma única malha. A partir de agora, você enxerga que esses dois resistores estão em quê? Em série entre si. 10 e 8, isso equivale a um resistor de quanto? 18 ohms. E 5 e 9, isso equivale a um resistor de quanto? 5 e 4, aliás, isso equivale a um resistor de quanto? De 9 ohms. Pronto. Com os resistores de 9 e de 5 ohms, eu percebo que os dois estão em que entre si? Em paralelo. Como os dois estão em paralelo, eu vou calcular a resistência equivalente desses dois. E eu vou chamar isso aqui de quê? R'. Esse meu valor de R' é o produto pela soma. Ou seja, quanto é que ele vale? Um vezes o outro, 9 vezes 18, dividido por 9, mais 18. Quando você fizer essas continhas, você vai perceber que o R' ele equivale a 6 ohms. Ou seja, nós temos bem aqui uma resistência chamada R', que ela vale quanto? 6 ohms. Show? De posse do R', agora sim a gente pode olhar para esse circuito como sendo um circuito de malha única e usar uma lei chamada lei de Pauli, que diz o seguinte: somatório das eletromotrizes é igual ao somatório das resistências externas mais a resistência interna vezes a corrente. A lei de Pauli aqui está incompleta, porque eu não tenho no meu circuito receptores, então eu inibi a parte de receptores. Somatório das eletromotrizes é porque eu só tenho uma eletromotriz, ela vale 48 volts. Então, 48.
Somatório das resistências. Olha o que você percebe. Que a corrente nesse circuito sai da bateria, aí vai passar pela resistência de 5 ohms, a de 6, a de 4 e a de 1 e vai retornar. Então todos os resistores estão em série. Daí porque ele escreve somatório das resistências, porque estão todos em série. Então você nota que você pode simplesmente somar 5 mais quanto? Mais 6 mais quanto? Mais 4 mais 1, vezes I. Isso equivale a 11, 15, 16. 48 é igual a 16 vezes I. E o valor da corrente elétrica I termina sendo de 3 amperes. Beleza?